Se prepare, irmãos, que nós vamos ver coisas extraordinárias. Nós vamos ver histórias que aparentemente tinham sido abortadas, Deus trazendo a vida de volta. Nós vamos ver histórias que aparentemente tinham dado para um outro lado, Deus fazendo recalcular a rota na vida e na história de pessoas, porque aquilo que Ele falou irá se cumprir na vida dessas pessoas. E Deus preparou o ambiente desta casa como um ambiente preparado para estartar restaurações sobre a vida de pessoas. Eu creio em pessoas que pisarão nesse lugar, entrarão por estas portas e serão tomadas pelo Espírito Santo para recalcular a rota de suas vidas, para viverem o que Deus já profetizou sobre a vida delas. Eu quero ir para a palavra de Deus junto com você. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, por favor. 2 Samuel, capítulo 12. Eu quero trazer uma base bíblica para essa palavra profética que Deus tem colocado no meu coração. Sabe, irmãos, que em todo o processo de restauração, existe uma fase onde coisas precisam ser retiradas. Existe uma fase onde coisas são arrancadas. Existe uma fase onde uma limpeza precisa acontecer. E eu estou bem lembrado que há exatamente 1 ano atrás, Deus havia me dado uma palavra sobre alinhamento. 31 de dezembro de 2024. Deus falou comigo sobre um tempo de alinhamento que nós estaríamos vivendo. Mas, irmão, eu quero te dizer uma coisa: o alinhamento tem um propósito. Há um ajuste para que ele possa fazer ainda mais. E eu não estou dizendo que o tempo de ajuste vai se encerrar com isso. Não, sempre haverá necessidade de alinhamento. Mas houve realmente eu vou chamar assim, eu vou usar uma linguagem pentecostal, né? Teve um rebuliço santo aqui no meio dessa casa, para organizar coisas, para colocar coisas no lugar, porque Deus está restaurando coisas. Algumas coisas precisavam ser colocadas, algumas coisas precisavam ser modificadas, para que esse tempo de restauração pudesse se apresentar a nós de uma maneira mais intensa. E essa estação tem chegado sobre nós. É 2 Samuel, capítulo 12. Eu quero ser rápido com você, eu não tenho muito tempo assim, e eu quero que você vá comigo para o versículo 15. 2 Samuel, capítulo 12, verso 15. Eu vou só contextualizar você. Todo o capítulo 12 vai narrar a história onde o profeta Natã foi inspirado por Deus a ir até o rei Davi. Você conhece Davi? Davi foi aquele jovem temente ao Senhor, desde a sua mocidade, entregue nas mãos do Senhor, devoto a Deus. A Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas o que eu acho lindo é que o homem segundo o coração de Deus, ele não é perfeito. O homem segundo o coração de Deus não é um homem que nunca errou, que nunca falhou na sua vida, não. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que se entrega a Deus constantemente, é um homem que rende o seu coração a Deus constantemente. E aqui nesse texto em especial, nós vamos ver o profeta sendo enviado por Deus justamente para corrigir o homem que é segundo o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus não é você nunca errar, é você mesmo errando, reconhecer o seu erro, ser homem maduro o suficiente para dizer: eu errei, a culpa é minha, eu me arrependo. E então Davi foi confrontado pelo profeta Natã naquele dia, e Natã, inspirado por Deus, trouxe uma palavra profética, e no versículo 15 a Bíblia diz assim: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. A criança adoeceu gravemente. Só para lembrar você, Davi já era rei, e Davi se interessou por uma mulher, e essa mulher era casada com um soldado chamado Urias. O nome dessa mulher era
Batseba. E então, naquele momento em que Davi se interessou por aquela mulher, ele mandou que trouxessem ela para que ele a tomasse. Só que ele foi avisado que ela era casada, e ela não poderia deitar-se com o rei porque já era casada, mas ele não quis saber, e ele deitou-se com Batseba a contragosto da palavra de Deus, cometendo adultério. E então, não bastasse isso, a Bíblia diz que quando ela voltou para casa, Davi ainda criou uma situação onde ele enviou Urias mais uma vez para o campo de batalha, colocou ele propositadamente na linha de frente para que ele fosse morto pelos seus inimigos, e foi exatamente isso que aconteceu. Pois é, esse homem que eu estou narrando essa história, ele é um homem segundo o coração de Deus. Obviamente, queridos, que nessa hora ele não agradou a Deus. Obviamente que nessa hora ele cometeu pecado. Mas eu quero te lembrar uma coisa, o pecado não é o ponto final da história de ninguém. O pecado não é o ponto final da história nem de Davi, nem da minha e nem da sua. Mas eu quero continuar a leitura aqui com você. A Bíblia diz, então, que a mulher de Urias, no caso Batseba, havia engravidado de Davi, mas aquela gravidez ela teve o bebê, mas o bebê nasceu doente e morreu. Versículo 16, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Veja aqui a atitude sim de um homem segundo o coração de Deus. Não é um homem orgulhoso, não é um homem que coloca a culpa dos seus erros, dos terceiros ou em qualquer outro. É alguém que entendeu o seu erro, assume a sua culpa e não se esconde de Deus, mas se prostra diante de Deus em uma atitude de arrependimento. Mas vamos continuar a leitura, versículo 17. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Versículo 18, sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, pois como lhe diremos que a criança é morta? Pois mais mal lhe faria. Versículo 19, viu porém Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu que a criança estava morta. Pelo que então ele disse, a criança morreu? Eles disseram, sim, ela morreu. Versículo 20, então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, lhe puseram pão e ele comeu. Essa é a base bíblica daquilo que Deus colocou no meu coração como uma palavra profética. E eu quero passar isso da melhor maneira que eu conseguir. Talvez você pense, pastor, o que isso tem a ver com novos começos? A palavra profética de novos começos tem muito a ver com um tempo, é chegado um tempo de Gededias. É chegado o tempo de Gededias. Você vai entender o que eu estou dizendo. O Senhor me mostrou isso, irmãos. Eu vejo pessoas que elas já tiveram experiência com Deus, elas já tiveram até uma história com Deus, elas já até geraram coisas na sua vida, mas circunstâncias se levantaram, situações se levantaram, e aquilo que havia sido gerado não vingou. Por alguma razão qualquer que seja, por alguma história no seu passado, por algum problema, por algum pecado, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor me mostrou, é chegado um tempo onde pessoas que mesmo que haviam gerado coisas, elas até tentaram viver tempos na sua vida, mas o que havia sido gerado não foi concluído, foi abortado. E por causa daquilo que não produziu, e por causa daquilo que não vingou, eu vi em meu coração pessoas que permaneceram enclausuradas, aprisionadas. Elas fizeram como Davi fez, ficaram um tempo com vestes de tristeza, com pano de saco, aprisionadas naquilo que não vingou.
Eu vejo pessoas que já deveriam ter saído do estado de luto porque aquilo não vingou, que já deveriam ter entregue aquele tempo de luto, aquele tempo de tristeza, elas ficaram aprisionadas. Elas ficaram presas naquilo que não deu certo no passado. Elas ficaram presas naquilo que não prosperou no passado. Elas ficaram presas naquilo que não vingou no passado. Ah, mas eu tentei. Ah, mas eu já buscava a Deus naquela época. Ah, mas eu vivi tanta coisa boa naquela época. Mas aquilo não vingou. E elas estão presas, estão chorando, estão amarguradas. Elas não conseguiram virar a página das suas vidas. Mas eu não vim aqui para dizer que a página vai ficar desse jeito. Eu vim aqui para dizer para você: é chegado um tempo de novos começos, é chegado um tempo de novas histórias. Deus não desistiu daquilo que Ele tem para a sua vida. Deus não se arrependeu de cada palavra que Ele mandou para você. E Ele te trouxe, me trouxe até aqui nessa noite para dizer: não vai ficar na história do passado. Não é mais tempo de ficar preso na história do que passou. Há uma nova história sendo escrita, há algo novo de Deus liberado para nós, novos começos, novas histórias. Deus preparou novas gestações que são liberadas. Davi havia gerado naquela mulher aquele filho, Batseba engravidou, teve um neném, mas o neném morreu. Davi passou um tempo de luto, passou um tempo em arrependimento, mas ele não permaneceu lá, irmão. Não permaneça nas histórias do passado. Não permaneça nas frustrações que tentam te prender no passado. Não permaneça naquilo que não vingou no seu passado. Ah, mas não deu certo. Ah, mas morreu. Ah, mas ficou para trás. Não, irmão. Deus tem algo novo preparado para mim e para você. Deus liberou uma palavra para nós de que novos começos estão brotando. Novos começos estão raiando. E nós não vamos ficar aprisionados no luto. Não ficaremos aprisionados na tristeza, não ficaremos presos naquilo que não deu certo. Veja comigo o versículo 20, quando a Bíblia diz: então Davi se levantou da terra. Ele se levantou, ele se ungiu, ele mudou de vestes, ele entrou na casa, ele pediu pão, lhe puseram pão e ele comeu. Nesse novo ano, meu irmão, eu preciso dizer isso para você: não permaneça prostrado, não permaneça entristecido. Se levante ainda nessa noite, se levante em seu coração e diga: eu não vou ficar preso, eu não vou ficar no passado. O diabo não vai me aprisionar naquilo que não deu certo na minha vida. Eu não vou permitir que a minha vida permaneça aprisionada. A Bíblia diz que Davi se levantou. Ele não apenas se levantou, ele mudou de vestes. Não, eu não estou falando de roupa natural, não. Eu não estou falando de roupa nova ou de roupa velha, não. Eu estou falando de disposição. Chegou o tempo de você olhar para frente, esquecer o que ficou para trás e dizer: eu vou fazer o que Deus quer que eu faça hoje. Eu vou me envolver com o que Deus quer que eu me envolva hoje. Eu vou viver o que Deus já planejou para a minha vida. Davi se levantou, Davi se ungiu, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor. Ah, mas se eu for, o que é que vão dizer de mim? Ah, mas se eu voltar, o que é que vão dizer de mim? Não interessa o que é que vão dizer de você. O que importa é o que Deus tem para a sua vida, meu irmão. O que importa é o que Deus preparou para você. Esqueça o que A está falando, esqueça o que B está dizendo. Se envolva com o que Deus tem para o seu futuro. Entregue-se naquilo que Deus preparou para você. Porque eu aprendi uma coisa, irmão. Se você enriquecer, se você prosperar, vão falar mal de você. E se você não tiver nada, vão falar mal de você do mesmo jeito. Então é melhor que fale com você próspero. Não adianta. Foi que nesses dias eu vi uma brincadeira, o cara passou a pé para ir trabalhar, o povo dizendo: olha, não sabe guardar dinheiro, não podia comprar um transporte para ir de transporte. Aí passou de bicicleta.
Aí disseram, mas rapaz, continua sem aprender a cuidar de dinheiro. Comprar uma bicicleta velha, porque não compra uma moto? Passou de moto. O cara cheio de família, cheio de filho, compra uma moto, porque não compra o carro. Quando compra o carro, o outro vai e diz, bicho, esse aí está com dinheiro demais, né? Deve estar roubando alguém. Meu irmão, você tem que entender que vão falar mal de você de todo jeito, vão falar você saudável, vão falar mal de você doente, vão falar mal de você com dinheiro, vão falar mal de você sem dinheiro. Então que seja do jeito que Deus quer. Deus me quer próspero, Deus me quer saudável. Então se os outros vão falar mal, mas eu vivendo o que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Eu acho lindo isso porque a Bíblia diz, ele se levantou, ele mudou de vestes e ele entrou na casa do Senhor. Algumas pessoas precisam ouvir isso que eu vou dizer nesse momento. Você precisa voltar à igreja. Você precisa voltar a congregar. Porque é nesse ambiente onde Deus está liberando coisas sobre a sua vida. Pare de se esconder, porque Deus tem algo para você no meio da casa. Deus tem algo para liberar sobre você no meio da igreja. Davi se levantou, e eu vou dizer para você, estar na igreja é um resultado. Ele voltou à casa do Senhor porque ele havia se determinado, eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar me lamentando, eu não vou ficar amargurado, eu vou fazer alguma coisa. Sabe, eu estava lendo isso, meditando, e isso me remete muito à parábola do filho pródigo. Se não é a mesma coisa, o filho pródigo estava lá, entregue aos porcos, com fome, mas ele tomou uma decisão, eu vou voltar. Eu preciso fazer alguma coisa. Meu irmão, Deus está falando com você. Tome uma atitude, dê o primeiro passo e Ele vai lhe encontrar no meio do caminho. Faça alguma coisa. Não deixe que 2026 chegue e você fique esperando algo acontecer. Mas tenha uma atitude. Eu não vou ficar parado. Eu vou me levantar. Eu vou fazer alguma coisa. Não vou permitir que a prisão me controle. Não vou permitir que a tristeza me domine. Eu vou voltar. Eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Davi se levantou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. A restauração se apresentará no meio da entrega. A restauração se manifestará enquanto você se entrega. É por isso que a igreja é tão importante. Porque nesse ambiente, você vai ser inspirado a se entregar. E enquanto você se entrega, a restauração te alcança. Enquanto você se entrega, o novo começa a tocar a sua vida. Uma nova perspectiva, uma nova história Deus preparou para você. Vá comigo agora para o versículo 24, e você vai entender agora porque eu falei que é tempo de Gededias. No versículo 24 desse texto a Bíblia diz: então consolou Davi a Batseba. É assim que Deus te vê. Por um tempo você estava entristecido, por um tempo você estava aprisionado. Mas o que Deus tem para você não é isso. Deus tem para você, você como um libertador, você como um consolador. Aquilo que tentou afligir você e parar você, vai virar só um testemunho, porque através de você, Deus vai consolar outros. Através do seu testemunho, Deus vai libertar outros. Então, meu irmão, o diabo está enganando você, dizendo que você vai morrer preso naquilo que lhe aconteceu. Não, não vai não, porque Deus tem um novo projeto para você, e Ele vai dizer, o seu testemunho vai livrar e vai libertar outros. O seu testemunho vai consolar outras vidas. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e ele mais uma vez entrou a ela, deitou-se com ela, e ela teve um filho, e chamou o nome
Salomão. Eu não sei se você está entendendo o que Deus colocou no meu coração, meu irmão. Mas nós estamos diante do mesmo homem que num tempo passado gerou, mas não vingou. Mas agora, uma nova história está sendo escrita. Um novo começo começou, não mais como era antes, não mais do mesmo jeito de antes. Era o mesmo homem, era a mesma história, mas agora havia um destino diferente, agora havia um resultado diferente. O primeiro não vingou, o primeiro morreu, mas o segundo. Você pensou que não tinha mais jeito. Você achou que os cartuchos tinham acabado, mas Deus está dizendo: ei, eu só estou apenas começando. Uma nova história eu vou escrever. E essa história não vai terminar como a primeira terminou. Vai terminar diferente. Davi deitou-se com a sua esposa mais uma vez. Ela gerou mais uma vez. Você vai gerar de novo. Você vai gerar de novo. Você vai produzir vida de novo. E aqui a Bíblia diz que o nome dele, do segundo filho, era Salomão, que significa paz. Eu nem tinha percebido isso, eu anotei assim: nesse novo começo, você vai gerar algo de novo. E esse novo vai ser grande, poderoso. Porque eu não sei se você lembra, Salomão foi um dos reis mais ricos que Israel já teve. É considerado, depois de Jesus Cristo, o homem mais sábio que já teve nessa terra. E o diabo dizendo que tu não ia mais produzir. E o diabo dizendo que de você não saía mais nada de bom. Grande, poderoso. Mas no final do versículo 24, a Bíblia diz assim: e o Senhor o amou. Aí eu anotei aqui: e é uma coisa amada, desejada, preciosa. Olha o que o versículo 25 vai dizer: e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias. Diga comigo, Gedidias. Sabe o que significa Gedidias? O amado. O diabo estava dizendo para você que você não era mais querido. O diabo estava dizendo para você que você agora estava escanteado. O diabo estava dizendo para você que não tinha mais jeito. Mas Deus está dizendo: você é Gedidias. Você é amado. Você é querido. E o que Deus vai produzir em você é precioso. E nessa nova história, e não vai morrer, não vai ser abortado. O que Deus está produzindo vai ser grande, vai ser poderoso e vai ser amado. Gedidias chegou, meus irmãos. O Gedidias chegou sobre a nossa vida. É tempo do amado. Nós somos amados, nós somos guardados. Aquilo que não deu certo no passado, Deus está escrevendo uma nova história, porque eu e você vamos produzir algo poderoso. Escute isso que eu vou dizer para você. Onde abundou o pecado, aleluia, superabundou a graça. Onde a morte reinou, está dando lugar à vida. Onde o prejuízo se instalou, haverá indenização e restituição.
Onde havia frieza, vai prosperar avivamento. Onde havia sequidão, haverá abundância de águas, de rios. Eu sei porque sei que Deus está restaurando vidas. Eu sei porque sei que pessoas voltarão, pisarão nesta casa, e a unção do Altíssimo as envolverá, e elas voltarão. Senhor, eu quero. E eles vão lembrar. É tempo de Gedidias, é tempo dos amados, porque Deus nunca nos deixou de amar. Nós podemos ter andado por tantos lugares, mas Deus nunca nos deixou de amar. Aleluia. Se você tomar pela fé essa palavra, você vai produzir vida. Vai ser produzido através de você grandiosidade. Vai ser produzido através de você coisas grandes e poderosas. Porque Deus não te chamou para esterilidade. Você não é estéril. Você não é como uma terra seca. Você é fértil. Você é abençoado. Você é amado. Você é filho e filha de Deus. Mas pastor, o senhor não sabe, eu vivi aquilo outro. Aconteceu comigo aquilo no passado. Eu e você devemos fazer como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Solte as coisas do passado. Esqueça as coisas que ficaram para trás. Ah, mas fizeram isso comigo. Ah, mas falaram aquilo outro de mim. Esqueça aquilo que ficou para trás. Olhe para frente, porque Deus está falando. Você é Gedidias. Eu amo você, e através de você eu vou produzir coisas grandes. Eu creio nessa noite. Nós vamos nos levantar e nós vamos entrar em 2026 com novas vestes na casa do Senhor para adorá-lo, porque em 2026 nós vamos gerar de novo. Nós vamos engravidar do plano de Deus de novo, e nós vamos gerar as coisas de Deus de novo. A sua vida não vai ficar improdutiva, a sua vida não vai ficar presa no passado. Você vai viver uma nova história, você vai viver coisas novas que Deus preparou para você. E eu concluo dizendo: os melhores dias da sua vida não ficaram lá atrás. Os melhores dias do seu ministério não foram aqueles que já passou. Eu e você vamos viver coisas ainda grandes e poderosas. O que olho não viu, o que ouvido não ouviu, nem o que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. E nós vamos viver o que Ele já providenciou para nós. Venha 2026, venha 2027, venha 2028. Nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. Nós não vamos morrer enquanto não vermos tudo que Deus prometeu se manifestar. Aleluia. Começou, irmãos. Começou o tempo de Deus sobre a nossa vida. Você não é mal querido, você não é um bastardo, você é Gedidias, amado por Deus, desejado por Deus, e porque Ele te ama, você vai viver tudo que Ele já te prometeu. Bendito é o nome do Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Novas histórias, novos começos, novas vestes.
Ele está fazendo tudo novo mais uma vez. Aleluias. Isaías 43. Eu vou ler na versão, nova versão transformadora. Diz assim, versículo 18. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Vocês não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. 20. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que o meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Eu quero que você leia comigo Isaías 43, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 43 de Isaías. E o versículo 1 diz assim. Eu quero contextualizar você com esse capítulo. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não temas, porque eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Versículo 5. Não tema, pois eu estou com você. Reunirei você e os seus descendentes desde o leste e o oeste. Direi ao norte e ao sul: tragam de volta os meus filhos e filhas desde os confins da terra. Tragam todos os que conhecem, os que reconhecem como o seu Deus, os que me reconhecem como o seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Versículo 10 diz: você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para conhecer, para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus e não há outro Deus. Nunca houve outro Deus e não haverá outro Deus. Somente eu, sou o Senhor e não há outro Salvador. Versículo 13: desde a eternidade eu sou Deus, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Versículo 14: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por sua causa enviarei um exército contra a Babilônia. Obrigarei os babilônios a fugir nos navios de que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, o seu santo, o Criador, o Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos e o submergi nas ondas. E eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Aí depois de tudo isso que nós ouvimos, ele diz assim:
Ei, mas esqueça tudo isso. Esqueça tudo isso. Esqueça tudo isso. Porque nada se compara ao que eu ainda vou fazer. Porque eu estou prestes a realizar algo novo.